Experience our fastest, highest quality, and most robust SBS chemistry. Now on the NextSeq 1000 and 2000. XLEAP SBS nucleotides use a novel improved block and linker, and a polymerase engineered to incorporate nucleotides faster and with higher fidelity, delivering 2 times faster incorporation rates and 2.5 times faster block cleavage relative to standard SBS. The NextSeq 1000 and 2000, now powered by XLEAP SBS chemistry. Bom dia a todos, eu sou Luísa Rolim, Senior Inside Sales aqui da Illumina, e é um prazer estar com vocês nesta manhã. Gostaria de convidar a Michelle Pena, nossa especialista em genômica da área de sequenciamento e microarray, para conduzir este webinar sobre os equipamentos NextSeq 1000 e 2000, abordando também sobre os benefícios que a nova química XLEAP traz para o sequenciamento de nova geração. Ao final deste webinar, Michelle também irá abordar sobre o novo equipamento da Illumina, o MySeq i100 Plus, ressaltando suas principais características. Michelle é formada em Ciências Biológicas pela UFMG, completou seu mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de genética, com foco em microbiologia, genética animal e genética humana, e possui mais de 5 anos de experiência no mercado de genômica. Agora passo a palavra para Michelle e desejo um excelente webinar a todos. Obrigada, Luísa. Compartilhar minha tela. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Michelle Pena, como a Luísa mencionou. Eu sou especialista de genômica na Illumina e o meu papel aqui é ajudar todos vocês a desenhar os seus projetos, apresentando os nossos equipamentos de sequenciamento ou de array e também nossas soluções de preparo de biblioteca. E hoje eu vou apresentar a vocês os sequenciadores NextSeq 1000 e NextSeq 2000. O sistema NextSeq 1000 e NextSeq 2000 oferece uma tecnologia comprovada que pode impulsionar as suas descobertas científicas e genômicas, com benefícios claros em diversas áreas. Essa plataforma, ela apresenta uma variedade de aplicações. A versatilidade dela permite a flexibilidade e a escalabilidade para expandir as aplicações em bancada, atendendo desde projetos menores até iniciativas de grande porte. Outro ponto forte dessa plataforma é que ela tem um fluxo de trabalho intuitivo e eficiente, e isso é viabilizado pela química avançada da XLEAP SBS e pela análise secundária integrada com o Dragon. E isso simplifica o processo desde a preparação até a análise de dados. O NextSeq 1000 e 2000 também tem um desempenho comprovado, ou seja, os seus resultados são consistentes e de alta qualidade, respaldados pela experiência de um líder global, que é a Illumina, consolidado no mercado de sequenciamento. Esses sistemas, eles representam a solução ideal para quem busca confiabilidade, eficiência e inovação em uma única plataforma. Com essas plataformas, a Illumina consegue impulsionar vocês a realizarem descobertas audaciosas e com expertise global. A nossa busca contínua pela inovação vai motivar vocês, cientistas, ao redor do mundo, a se unirem à nossa crescente comunidade em genômica. Esse compromisso com a excelência nos tornou a empresa de sequenciamento mais citada nas publicações científicas, destacando nosso desempenho comprovado e a nossa contribuição para avanços significativos na ciência. O que nós queremos com isso? Com isso, nós queremos que vocês ampliem o que é possível alcançar com uma plataforma de bancada, utilizando o sistema NextSeq 1000 ou o NextSeq 2000. Essas plataformas foram projetadas para combinar desempenho de alto nível, flexibilidade e simplicidade operacional. Em plataformas maiores, o que só eram possíveis em plataformas maiores, como
a família NovaSeq. Com suporte para uma ampla gama de aplicações, desde painéis direcionados, painéis menores e microbiomas, até genomas completos e análise, por exemplo, de single cell, o sistema NextSeq eles oferecem uma máxima eficiência e simplicidade, né, com uma tecnologia avançada. E essa tecnologia avançada inclui instrumentação seca, ou seja, não há necessidade de lavagem, o que reduz a manutenção e também o tempo de operação do usuário. Análise secundária integrada a bordo. Essas análises elas trazem o poder do Dragon para resultados rápidos e precisos. Algoritmos avançados de chamada de bases, o que garante maior precisão na interpretação desses dados. A geração de cluster é realizada no próprio instrumento e a saída de arquivos do tipo FastQ também é realizada nesse equipamento e isso elimina etapas adicionais, etapas intermediárias e simplifica o fluxo de trabalho. As flow cells desse instrumento, elas são de altíssima densidade, o que maximiza a eficiência e o rendimento, né, dos seus dados. E temos também, dentro dessas plataformas, o carregamento simplificado do cartucho integrado, o que permite uma verdadeira experiência de carregar e começar. Todas essas inovações elas vão proporcionar um fluxo de trabalho robusto, acessível, confiável, ideal para atender às demandas de genômica moderna. Então, o NextSeq 1000 e 2000 são as primeiras plataformas de sequenciamento da Illumina com análise integrada e sem custo adicional. Os sistemas NextSeq 1000 e 2000, eles revolucionaram o sequenciamento genômico, pois elas oferecem uma análise integrada e simplificada. Isso permite o usuário, com apenas um clique, setar a corrida e setar a análise. A realização da análise secundária ela é diretamente no próprio equipamento e isso significa que não há custos adicionais. Uma velocidade impressionante. Essa análise secundária ela é até 16 vezes mais rápida em comparação a métodos que usam os códigos abertos, e isso acelera o tempo de obtenção dos resultados. Essa plataforma também traz uma economia significativa no armazenamento de dados, porque existe um sistema dentro do Dragon Onboard que permite você reduzir os custos de armazenamento de dados em até 80%, utilizando uma tecnologia que é chamada Dragon Aura. E essa compressão ela é extremamente eficiente e sem perdas. Os arquivos FastQ estão comprimidos em até 5 vezes, e isso otimiza o espaço e facilita a transferência de dados. Essa combinação única de eficiência, economia e simplicidade torna o sequenciamento genômico mais acessível para laboratórios de todos os portes. O sistema NextSeq 1000 e 2000 utilizam a química XLEAP SBS e isso oferece diversas configurações, permite o equipamento oferecer diversas configurações de flow cell, o que atende uma ampla gama de aplicações de sequenciamento. E aqui a gente vê as principais configurações disponíveis. Então, a gente tem 4 kits compatíveis com o NextSeq 1000 e 2000, sendo que o reagente P1 ele é compatível com o NextSeq 1000 e 2000, e ele gera até 60 GB de dados ou 100 milhões de leituras. Os reagentes P2 eles são compatíveis com todos os sistemas NextSeq 1000 e 2000, gerando até 240 gigabases ou 400 milhões de leituras. Já o reagente P3, ele é exclusivo do sistema NextSeq 2000 e ele gera até 360 gigabases ou 1,2 bilhões de leitura. E também o reagente P4, ele é exclusivo do sistema NextSeq 2000, gerando até 540 gigabases ou 1,8 bilhões de leitura. Se um cliente adquire o NextSeq 1000,
Existe a possibilidade, no futuro, ele fazer um upgrade do equipamento para ser compatível com os reagentes, né, P3 e P4, que são compatíveis somente com o NextSeq 2000. E a flexibilidade para fazer mais. Esses equipamentos, eles trazem essa característica. E como eu disse anteriormente, o sistema NextSeq 1000 e sistema NextSeq 2000, eles foram projetados para oferecer uma plataforma versátil e escalável, capaz de atender a uma ampla demanda de aplicações. O sistema NextSeq 1000 e o NextSeq 2000 oferecem até 14 configurações de kits, com 4 opções de flow cells e comprimentos de leitura que variam desde single-end de 50 pares de base ou pair-end de 300 pares de base. E essa flexibilidade, como nós podemos ver aqui, ela permite adaptar os sistemas para atender uma ampla gama de aplicações, desde as análises direcionadas de pequeno porte, painéis pequenos, painéis de microbiologia, até projetos de larga escala, como, por exemplo, sequenciamento de genoma completos ou até mesmo exomas. O sistema NextSeq 1000 e NextSeq 2000, eles vão combinar uma capacidade de ampla gama de aplicações com um formato compacto de uma plataforma benchtop, ou seja, uma plataforma de bancada. Esse sistema, eles oferecem, além da flexibilidade que eu mencionei, a escalabilidade, o que permite você realizar aplicações menores, como painéis direcionados, como eu já mencionei, até grandes portes, e aqui eu ressalto, por exemplo, transcriptoma e single cell. E tudo isso com eficiência e praticidade de um equipamento que se adapta facilmente a qualquer laboratório. Então, o NextSeq 2000 e o NextSeq 1000, eles são equipamentos de bancada, sendo que o NextSeq 2000 é o sistema da Illumina com maior versatilidade de aplicações. Ele suporta vários métodos, como vocês podem ver aqui. Então, eu gostaria de ressaltar, né, como eu já mencionei, exoma, metagenômica, né, com alta cobertura, multiômica, single cell, biópsia líquida, RNA-seq, enriquecimento, sequenciamento de omplicons, pequenos genomas e painéis relacionados a doenças infecciosas, assim como a metagenômica Shotgun, a metagenômica 16S e a análise do repertório imunológico. Então, o sistema NextSeq 1000 e o NextSeq 2000 permitem que vocês expandam as aplicações que vocês têm necessidade e escalone de uma forma extremamente eficiente e atendendo a demanda tanto dos seus projetos quanto, por exemplo, do número de amostras. E vocês conseguem ajustar essa demanda e as aplicações escolhendo o reagente de corrida que mais seja adequado. Então, vocês têm a opção desde a P1 até a P4, e vocês têm várias opções também de ciclagens, sendo a menor, né, de 100 ciclos e a maior de 600 ciclos. E essa plataforma, ela é fácil de utilizar, né, desde o início até o fim. E resumindo, né, qual seria a experiência do workflow de um usuário com essa plataforma? Então, com relação à compatibilidade, vocês têm uma ampla compatibilidade, seja com as diversas aplicações que a Illumina pode te atender, ou com kits, né, de outras empresas, sem qualquer tipo de passo adicional para colocar essas bibliotecas no NextSeq 1000 e 2000. Vocês conseguem setar uma corrida com 10 minutos, então é extremamente rápido e vocês podem usar, né, o Run Manager, tanto do equipamento quanto o Run Setup, que está disponível em nuvem. O gerenciamento de dados, eles podem acontecer on-board, então vocês conseguem trabalhar com a geração de cluster on-board, o output de FastQ e também utilizar a compressão de dados do Dragon Aura. Vocês conseguem automatizar a análise, então com apenas um clique vocês têm acesso à análise secundária do Dragon, sem qualquer tipo de custo extra.
E você tem o gerenciamento de dispenser, né? Então, integrado no cartucho. Então, você já tem toda a parte de dispense dos reagentes pós-uso no próprio cartucho. E por isso também, por ser um equipamento seco, a gente não tem, né, a necessidade de realizar lavagens nesses equipamentos. E aqui a gente traz também a flexibilidade da forma que vocês podem analisar os seus dados. Vocês podem trabalhar somente localmente usando o Dragging On Board. Vocês podem combinar a utilização do Dragging On Board com soluções, né, em nuvem, que está dentro do nosso Base Space, ou vocês podem trabalhar somente com as soluções em nuvem, que estão no Base Space, como eu mencionei anteriormente. E agora eu queria destacar algumas inovações que tornaram essa plataforma ainda mais eficiente e sustentável. O cartucho totalmente integrado, ele foi projetado para melhorar a eficiência de todo o fluxo de trabalho e simplificar, né, o uso desse equipamento. As reações de sequenciamento, elas podem ser, né, monitorizadas, o que reduzem tanto o custo operacional quanto o volume de resíduos gerados. O design seco desse instrumento, ele elimina a necessidade de lavagens, o que maximiza o tempo, né, do usuário e facilita o processo de manutenção. Além disso tudo, o design ele permite que as partes recicláveis do cartucho sejam separadas dos resíduos líquidos e isso contribui com práticas laboratoriais mais sustentáveis. E tudo isso resulta, então, em um cartucho integrado que exige apenas uma única, né, condição de armazenamento, o que traz praticidade e eficiência no dia a dia do laboratório. E essas características, elas vão refletir o nosso compromisso em oferecer para vocês soluções inovadoras, otimizadas e ambientalmente responsáveis. Eu já falei várias vezes, né, sobre o Dragging On Board e agora a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente desse Dragging On Board que está integrado dentro das plataformas. E como vocês sabem, o Dragging ela é uma tecnologia exclusiva da Illumina, projetada para oferecer análise secundária precisa, completa e eficiente. Ele funciona como uma solução de bioinformática extremamente robusta, capaz de processar de forma rápida e confiável os dados brutos gerados no sequenciamento e, com o Dragging, o processo de dados genômicos se torna mais ágil e mais acessível, e permitindo que os laboratórios se concentrem nos insights das análises e nos avanços científicos. Então, o NextSeq 1000 e 2000, eles são os primeiros sistemas da Illumina a integrar a análise secundária do Dragging e o que isso significa, né? Isso traz para o usuário a gratuidade, isso traz ao usuário o fator que é gratuito o uso desse Dragging On Board durante a vida útil do equipamento. O Dragging On Board ele inclui a compactação, né, via Dragging Hora, que permite compactar os arquivos sem perda de dados, reduzindo os custos de armazenamento do FastQ em até 80%. Possui precisão avançada graças ao uso, né, de aprendizado da máquina e o uso de genomas gráficos gera uma demanda por variantes de alta qualidade. Isso foi comprovado por um teste realizado pelo FDA, o Precision FDA Trust Challenge, no qual o Dragon alcançou uma pontuação de precisão de 99,89% usando dados de referência. E como vocês devem já saber, só um minuto, por favor.
Desculpa, pessoal, deu problema aqui no conector do computador. Coisas que só acontecem ao vivo. Bom, continuando. Como você deve saber, o Dragon está em constante evolução, ou seja, existem várias versões do Dragon, e isso traz para vocês algoritmos mais precisos e toda vez que é lançada uma atualização, vocês são informados. A versão que está disponível no NextSeq 1000 e 2000 é a versão 4.2. E o que significa isso, né, quando a gente fala de precisão? Uma das grandes evoluções do Dragon é o aprimoramento na referência multigenoma, especialmente com o uso de modelos gráficos e aprendizado de máquina. Isso trouxe uma melhoria significativa na precisão de detecção de pequenas variantes, incluindo aquelas, né, na região CMRG, no genoma 38, que sabemos que é bastante desafiadora. Além disso, tivemos avanços extremamente importantes na chamada de Copy Number Variation, né, conhecidas como CNVs, e variantes estruturais, trazendo maior precisão e confiança dos resultados. E quando a gente fala na área de farmacogenômica, a gente agora tem 6 novos chamadores, né, direcionados para essa aplicação, e um chamador específico para a Staralilo, e o que eleva a precisão da genotipagem de PDX a um outro nível. E, claro, eu não gostaria de deixar, né, de destacar a referência, né, de genomas, né, telômero a telômero, que agora pode ser utilizada da versão CHM13 V2, e essa atualização ela permite uma análise ainda mais robusta e mais abrangente. E, claro, não posso também deixar de falar das melhorias que realmente reflete o nosso compromisso em oferecer ferramentas extremamente poderosas, né, e para atender as demandas tanto de pesquisa quanto de aplicações clínicas. E quando falamos de eficiência, estamos falando de maior precisão e abrangência, mantendo, né, o mesmo tempo de execução. E eu gostaria de falar um pouco sobre o Dragon On Board e como o Dragon On Board ele vai otimizar o seu fluxo de trabalho. Então, a análise secundária do Dragon ele inclui um conjunto versátil de processos que aceita arquivos de entrada provenientes de qualquer instrumento de sequenciamento da Illumina e gera arquivos de saída de diferentes etapas desse processo. Lembrando que, né, você utiliza o Dragon On Board do equipamento, né, NextSeq 1000 e 2000, para os dados que são gerados, né, nesse equipamento. O Dragon processa um genoma com cobertura de 40 vezes em aproximadamente 34 minutos, ou seja, é extremamente rápido, porque ele utiliza os chamadores, né, os callers, que estão integrados. E, além disso, reduz o tamanho dos arquivos FastQ, como eu já mencionei algumas vezes, em até 5 vezes com a compressão do Dragon Ora. E a análise secundária com o Dragon, ele resultou em 2 recordes mundiais de velocidade na análise de dados genômicos. E se vocês quiserem, né, conhecer um pouco mais sobre esses recordes, vocês podem pedir para a gente. A análise secundária do Dragon, ele vai suportar, né, como eu já mencionei, uma ampla gama de aplicações, incluindo experimentos que envolvem análise de variantes germinativas, e a partir dessa análise você pode trabalhar com genoma completo ou com enriquecimento, análises somáticas, análise de RNA e análise até mesmo de metilação. Então, aqui eu trago um exemplo das vantagens também da compressão Ora. Então, primeiro, vocês podem ter uma economia de 80% nos custos, né, de armazenamento de dados. Segundo, vocês podem reduzir também em 80% o tempo de transferência desses arquivos. E terceiro, vocês podem conseguir até 5 vezes mais compreensão sem perda dos dados em arquivo FastQ humanos. E todas as aplicações do Dragon, eles estão disponíveis em um ambiente de nuvem que é extremamente segura e você pode encontrar essas soluções do Dragon de 2 formas. Illumina Connect Analytics e no Base Space.
Mas alguma dessas, né, soluções do Dragon, elas também estão disponíveis no sistema NextSeq 1000, NextSeq 2000 e NovaSeq X, e também em servidores Dragon local. Então, o sistema NextSeq 1000 e 2000 contam com pipelines de bioinformática que estão integrados no Dragon Onboard e que é de fácil utilização. Essas aplicações, elas estão literalmente a um clique, né, do alcance do usuário. Quais são esses pipelines existentes no Dragon Onboard? Então, o Dragon BCL Converter, o Dragon Enrichment, o Dragon RNA, o Dragon Single Cell RNA, o Dragon Germline e o Dragon Amplicon. E a vantagem adicional, né, que todos esses pipelines do Dragon, eles vão oferecer também a compressão hora, né, que é uma funcionalidade opcional, mas com isso vocês vão alcançar, né, uma maior eficiência e, e também, né, um custo menor na transferência desses dados. E aí, se vocês quiserem, né, mais informações sobre as aplicações do Dragon, o pipeline do Dragon e quais são os benefícios do Dragon, vocês podem, né, chamar a gente para conversar. E agora a gente encerrou, então, né, a revisão do Dragon e as funcionalidades de análise secundária no NextSeq 1000 e 2000, e vamos trazer um pouquinho de uma das maiores evoluções e inovações da Illumina, que as plataformas NextSeq 1000 e 2000 trazem, e seria a química XLEAP SBS. E aí a gente vai entender como essa tecnologia da química XLEAP SBS ela está transformando o desempenho e a precisão do sequenciamento. Então, como muitos de vocês já sabem, o coração dessas plataformas da Illumina é o sequenciamento SBS. E essa tecnologia, ela foi o pilar de todas as nossas soluções. Mas este ano temos a primeira grande atualização dessa química, que antes ela estava disponível somente no NovaSeq X e NovaSeq X Plus. E a partir de agora, a química XLEAP SBS, ela também está disponível nas flow cells dos sistemas, né, NextSeq 1000 e NextSeq 2000, o que traz a essas plataformas, né, uma plataforma moderna, uma plataforma inovadora e sendo um equipamento de bancada. Eu gostaria de destacar aqui nesse gráfico que a primeira flow cell lançada com a XLEAP SBS para os equipamentos, né, para o equipamento NextSeq 2000 foi a P4, né? Ela foi projetada exclusivamente para o sistema NextSeq 2000 e desde junho deste ano, né, desde junho de 2024, a XLEAP SBS ela está disponível em todas as flow cells, desde a P1 até a P4, para os equipamentos NextSeq 1000 e NextSeq 2000. E isso representa um grande passo na evolução das plataformas NextSeq, trazendo mais eficiência e versatilidade para o sequenciamento. E quando falamos dessa nova química de sequenciamento, a XLEAP SBS, estamos falando de escalabilidade, redução de custo, redução de tempo e qualidade nas execuções. Então, a gente está lidando com uma plataforma extremamente poderosa, porque ela roda, né, a P4, e essa P4 ela tem capacidade de gerar 1,8 bilhões de leituras, e essa capacidade ela alcança a capacidade da menor flow cell do novo sistema do NovaSeq. Então, vocês teriam um equipamento de bancada realizando sequenciamento com capacidade de um equipamento de high throughput. E qual a melhor parte? Para os laboratórios que já possuem NextSeq 1000 e 2000, basta fazer uma atualização de software para habilitar o uso dessas novas flow cell com a química XLEAP SBS. E essa atualização é totalmente gratuita. E eu falei muito, né, sobre a química SBS, XLEAP SBS, mas eu não cheguei a comentar com vocês o que é essa química XLEAP SBS e o que ela traz, né, de vantagens. Essa inovação da Illumina XLEAP SBS é uma das maiores inovações
porque ela traz um desempenho aprimorado em termos de qualidade e de tempo. E entre as melhores melhorias, eu gostaria de destacar a nova polimerase. Ela foi projetada para incorporar os nucleotídeos de uma forma mais rápida e com maior facilidade. Além disso, nós temos novos bloqueadores e linkers com maior estabilidade que tornam o processo ainda mais eficiente. Essas inovações, elas resultam em taxas de incorporação 2 vezes mais rápida e o que impacta diretamente no tempo de execução da corrida de sequenciamento. E outro avanço importante é a possibilidade de utilizar os reagentes liofilizados, que tornam os processos de preparação para o sequenciamento mais acessíveis, rápidos e com maior qualidade. Esses aprimoramentos, eles representam um grande salto na tecnologia de sequenciamento, beneficiando tanto o desempenho quanto a praticidade no laboratório. Aqui nesse slide, eu gostaria de demonstrar como o desempenho dos reagentes, né, P4 com o XLEAP SBS, no momento em que é realizada uma corrida, né, com bibliotecas de PHYX, um controle da Illumina, eles superam de forma consistente as expectativas do rendimento de cada uma dessas flow cells. Também supera o tempo de corrida e qualidade, que a gente utiliza o fator Q30 para analisar no sistema NextSeq 2000. E o que isso significa? Significa que a qualidade dos dados gerados, ou seja, o output dos dados, ele frequentemente supera as especificações definidas para esses kits com XLEAP SBS. Por exemplo, na flow cell P3 de 300 ciclos, mesmo sem a química XLEAP SBS, já era possível ver um rendimento extra, né, na flow cell. Essa flow cell ela tem uma capacidade de gerar 360 gigabases e aqui a gente vê que ela pode chegar até 411 gigabases. E isso não muda com a introdução da química XLEAP SBS. E aí, no lado direito, em laranja, a gente vê, né, a flow cell P4 de 300 ciclos, ela continua apresentando rendimentos maiores do que o especificado, tanto em output quanto na qualidade de Q30. Esses resultados, eles reforçam o poder da plataforma NextSeq e a capacidade de ir além das expectativas em termos de desempenho e de qualidade. Como um exemplo, né, de pessoas que já utilizaram a plataforma, né, NextSeq com a química antiga e atualizaram para a química nova, eu gostaria de trazer um testemunho do Centro de Genômica da Universidade de Minnesota, que compartilhou a sua experiência com a nova química nas flow cells P4 de 50 ciclos, 100 e 300 ciclos. E aí, no lado direito, vocês conseguem ver as aplicações que eles utilizaram e essas 3 opções do comprimento de corrida. E o que eu gostaria de ressaltar são os comentários deles. Então, o primeiro comentário diz que a saída de dados ele atendeu às expectativas de desempenho e qualidade exatamente como foi anunciado. E como essas pessoas já eram usuárias, né, do NextSeq 2000, eles falam que foi fácil migrar e continuar utilizando o sistema. Além disso, eles destacaram que agora eles utilizam os kits P4 de 50 ciclos, pois eles oferecem a qualidade de dados necessárias para os projetos de transcriptômica espacial e de single cell. Este é apenas um exemplo, né, do que a gente consegue obter de qualidade e versatilidade e os benefícios da nova química XLEAP SBS. E eu gostaria agora, né, de explorar um pouco como essa inovação ela vai proporcionar uma redução nos custos de execução, melhoria de qualidade e o tempo de execução também menor. Aqui a gente consegue ver, né, que a química XLEAP SBS ela possibilita um tempo de resposta, um tempo de corrida até 20% mais rápido, trazendo eficiência no fluxo de trabalho em aplicações-chave. Aqui a gente tem, né, alguns comparativos, algumas informações
relacionados à redução de tempo para aplicações chaves no sistema NextSeq 1000 e 2000. E eu gostaria de ressaltar que, para análise, para processar o whole genome sequence de um trio humano e com cobertura de 400 vezes, você tem uma redução de 2 dias, nesse workflow. Você tem 8 horas para realizar, uma corrida do painel de enriquecimento microbiano, por exemplo, o painel de vigilância viral. A gente tem menos um dia para painéis direcionados de pequeno porte e menos de um dia para uma aplicação, por exemplo, de single cell. Esses são apenas alguns exemplos que a gente resume das aplicações mais comuns que a gente vê nesse tipo de plataforma. E aqui a gente traz, algumas comparações sobre dos kits tradicionais de SBS, da química SBS, e comparando com a química XLEAP SBS. E os kits de 600 ciclos, eles demonstraram que, com a química XLEAP SBS, melhora significativamente a qualidade de dados no sistema NextSeq 1000 e no NextSeq 2000. Então, vamos analisar o primeiro dado, a qualidade do sequenciamento. A gente percebe que, com a XLEAP SBS, que está em laranja, a gente tem uma redução drástica, do percentual de erro, da taxa de erro do sequenciamento. E, do lado direito, a gente percebe que, em azul, a gente tem a XLEAP SBS, e em laranja, a tradicional química SBS. Então, para sequenciamentos com leituras mais longas, de um pair range de 300 ciclos, a gente tem, uma melhor qualidade até mesmo no final, desse sequenciamento. E com relação aos custos, redução de custos que eu mencionei, com a nova química SBS, aqui a gente está vendo em amarelo a P4 do NextSeq 2000, em laranja a P3, com a química tradicional, e em azul a flow cell menor do NovaSeq X. E a gente percebe que o custo da P4 XLEAP SBS em amarelo, ela é muito comparado ao custo, da menor flow cell do NovaSeq X, que também traz a XLEAP SBS. Então, para resumir, o sistema NextSeq 1000 e 2000 são plataformas de bancada, líderes de mercado, e elas oferecem, um desempenho incomparável, flexibilidade para atender as demandas de diferentes aplicações. O sistema NextSeq 1000 e NextSeq 2000, eles trazem uma combinação única de flexibilidade, escalabilidade, qualidade, e elas se consolidam como plataformas líderes no segmento. Então, quais são os principais pontos que eu gostaria de ressaltar, dessas plataformas? Primeiro, a flexibilidade e a escalabilidade. Esse sistema, revisando, oferece 14 configurações de kits com comprimentos de leituras que vão variar, de single end de 50 pares de base a pair end de 300 pares de base. E isso permite também a adoção de uma ampla gama de aplicações, desde aplicações de microbiologia, vigilância genômica, painéis direcionados, até genomas de grande porte. Segundo, um fluxo de trabalho simplificado. Esse sistema, eles contam com recursos on-board, de desnaturação e diluição integrada. A geração de cluster também acontece on-board, e isso tudo simplifica a configuração da execução. E o Dragon on-board, ele proporciona análises cada vez mais precisas e também são integradas. E lembrando, esses equipamentos, eles não necessitam de manutenções com lavagens. E isso reduz, o tempo de dedicação do usuário ao equipamento. Terceiro, esse equipamento traz a qualidade Illumina. Então, essa solução é uma solução amplamente testada, internamente e também pelos nossos clientes.
Ela é reconhecida por oferecer resultados consistentes, confiáveis e respaldado por milhares de publicações e mais de 2.150 plataformas instaladas. E com esses sistemas, a gente traz uma evolução contínua. Desde o lançamento desses sistemas, que ocorreu em 2020, tá certo. A plataforma continua demonstrando a capacidade de inovação, com destaque para a química XLEAP SBS, que desbloqueia um novo patamar de escalabilidade e eficiência de custo. E todas essas características em conjunto fazem dessa plataforma uma escolha excepcional para atender às diferentes demandas atuais e também às futuras demandas, né, na pesquisa genômica. Eu gostaria de ressaltar que nós temos, né, dentro da página da Illumina, diversos conteúdos para auxiliar vocês no entendimento desses equipamentos. Então, a gente tem documentos de sistema, guias de aplicação, especificações técnicas, informações sobre suporte técnico, e se vocês necessitarem de qualquer tipo de documento relacionado ao NextSeq 1000 e NextSeq 2000, vocês podem também entrar em contato com a gente, que a gente providencia. E nesse webinar, eu sei que a gente mencionou que seríamos dedicados ao NextSeq 1000 e 2000, mas eu não posso deixar de falar do mais recente lançamento da Illumina, que é o MySeq i100, tanto o MySeq 100 quanto o MySeq i100 Plus. Essas plataformas, elas trazem cada vez mais inovações relacionadas à tecnologia da Illumina. E essa plataforma hoje, ela é a mais simples, rápida e de bancada que um usuário pode ter. Então, o MySeq i100, ele traz uma flexibilidade também da configuração. Eu mencionei que a gente tem dois modelos. Então, a gente tem o MySeq 100 e o MySeq i100 Plus. O MySeq i100, ele pode gerar até 15 gigabases de dados ou 25 milhões de leituras. E esse equipamento ele vai estar disponível no meio do ano que vem. O MySeq i Plus, ele já está disponível, ele pode gerar até 30 gigabases ou 100 milhões de reads, e ele já está disponível, como eu mencionei. Você tem uma flexibilidade com relação aos cartuchos oferecidos às flow cells, então você tem a capacidade de correr ensaios que utilizam 5 milhões de reads, 25 milhões de reads, 50 milhões de reads ou 100 milhões de reads. E o throughput ele pode ser de 1.5 gigabases até 30 gigabases. Vale ressaltar, além da flexibilidade, aqui eu gostaria de chamar a atenção principalmente para o tempo de corrida. Não só a química XLEAP SBS, como toda a estrutura de leitura do MySeq i100, ele traz diversas inovações que permitem a redução do tempo de corrida. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem tempo de corrida que vai desde 4 horas até 15,5 horas, ou seja, você pode ter sequenciamento finalizado em cada turno do dia, ou até mesmo deixar esse sequenciamento overnight para obter o resultado, né, na manhã seguinte. E isso garantindo também a qualidade. Não é porque é mais rápido que a qualidade caiu. Então, a gente oferece um Q30 que seja maior do que 90% nesses equipamentos. Uma das maiores inovações que esses equipamentos trazem é que os reagentes eles podem ser estocados à temperatura ambiente. Isso mesmo. Vocês não precisam congelar os reagentes do MySeq 100 ou do MySeq 100 Plus. Então, você vai ter o sequenciamento, né, facilmente setado. Basta você tirar da prateleira o seu reagente e já, né, configurar sua máquina para corrida. O fato de você não precisar utilizar
né, freezers, por exemplo, para estocar, isso libera o seu laboratório, né, para poder utilizar os freezers, né, com outros reagentes. Você tem, né, um tempo de corrida muito mais rápido de setar, então você consegue otimizar, né, a utilização do seu equipamento, do seu sequenciamento. E essa estocagem, ela pode durar até 3 meses. Esses 3 meses são garantidos pela Illumina, mas você tem, muitas vezes, um prazo maior de validade nesses reagentes. E esse equipamento, ele traz diversas otimizações com o intuito de simplificar, né, o fluxo de trabalho. Primeiro, para você setar uma corrida, você tem apenas 3 passos e você gasta menos do que 20 minutos. Você tem também uma redução, né, do hands-on, né, do tempo do usuário na preparação dessa corrida, porque a desnaturação ela acontece on-board, assim como a geração de cluster. Você tem nessa plataforma também o Dragon On-Board, como eu mencionei no NextSeq 1000 e 2000. E isso traz uma rapidez, né, da análise secundária pelo Dragon, e também existem diversos pipelines, diversos workflows que estão nesse Dragon On-Board e que não trazem nenhum custo adicional. A manutenção ela é extremamente fácil, porque você tem todos os fluidos dentro do cartucho, e isso elimina a necessidade de lavagens, e você tem um descarte bem simples, porque essa é a primeira plataforma que traz os reagentes sem a formamida. Então, você não precisa de um descarte especial, né, para reagentes tóxicos. Como eu mencionei, né, o workflow desse equipamento foi extremamente otimizado, né, com a integração toda do cartucho. Então, você consegue setar a corrida com apenas 3 passos, você consegue promover uma consistência de corrida a corrida com a desnaturação on-board, você otimiza o tempo com essa parte toda de fluidos integrada, o que elimina a necessidade de lavagens entre as corridas e simplifica o descarte, porque os plásticos são recicláveis e a parte líquida você pode dispensar em um local comum. A interface ela é extremamente intuitiva e os resultados estão extremamente acessíveis. Então, você tem, né, a forma de você olhar o status da corrida extremamente simplificadas, você gerenciar, né, você tem uma flexibilidade no gerenciamento da corrida e você consegue não só, né, correr pipelines específicos ou workflows específicos, como vocês conseguem reportes do Dragon on-board. Como eu mencionei, né, a gente tem diversas análises e aplicações já on-board, o que vai facilitar, né, o fluxo de trabalho, desde a amostra até uma resposta final. Então, a gente tem 18 fluxos de trabalho suportados e a gente atende, dessa forma, 10 aplicações. E a gente está sempre inovando e trazendo, né, upgrades para esse tipo de solução. Como o MySeq 100 ele tem uma ampla capacidade de geração de dados, ele vai proporcionar, né, uma expansão das aplicações que podem ser corridas nesses equipamentos e também uma escala muito mais eficiente. Então, para as flow cells, né, menores de 5, 25, você pode fazer análise de controle de qualidade de biblioteca, sequenciamento completo de pequenos genomas, a metagenômica 16S, análise de edição gênica. Quando a gente fala de 25 a 100, a gente tem o sequenciamento de genes direcionados, a gente pode trabalhar com microRNAs, com pequenos RNAs, a gente também pode atender ensaios de metagenômica e perfis de transcriptome. Então, quando a gente fala de XLEAP SBS, a gente tem um portfólio já dentro da Illumina. Então, a gente tem o MySeq 100, que consta o MySeq 100 e o MySeq 100 Plus, o NextSeq 1000 e o NextSeq 2000,
e o NovaSeq X e o NovaSeq X Plus com essa nova química XLEAP SBS. Aqui, só para ressaltar, o que essa química traz? Essa química traz ciclos mais rápidos, maior acurácia e um custo efetivo melhor. O sistema MySeq, ele facilitou muito a adoção, né, de sequenciamento de nova geração. Hoje, a gente tem uma base instalada de mais de 10.000 MySeq, a gente tem mais de 160.000 publicações utilizando o sequenciamento nesse sistema. Eles estão instalados em mais de 150 países. A gente tem um suporte global de mais de 600 pessoas atendendo vocês. E a gente também tem mais de 15 Solution Centers atendendo vocês. Inclusive, a gente tem um Solution Center aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que vocês podem visitar, ou que também a gente disponibiliza treinamentos e cursos no Solution Center. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e agora eu me coloco junto com a Luísa à disposição para responder algumas perguntas de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Michele, pela excelente apresentação. Esperamos que todos tenham aproveitado bastante. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Pedimos que coloquem suas dúvidas, por favor, na seção Q&A, logo do lado direito do botãozinho do chat, na parte superior do Teams, para que a gente possa responder as perguntas em tempo real. Vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Agora que existe uma nova química nos cartuchos de sequenciamento do Next 1000 e 2000, poderia pontuar as principais diferenças entre a química antiga e a química nova? Eu falei, né, algumas vezes, mas eu não me canso de ressaltar os benefícios da química XLEAP SBS. Então, a gente tem uma melhoria tanto da polimerase quanto dos nucleotídeos, o que traz, né, uma maior rapidez no sequenciamento, uma maior acurácia e um menor custo também para o cliente. Então, basicamente, são esses os benefícios que a nova química traz frente à química tradicional da Illumina, que é a XLEAP SBS. Próxima pergunta, Michele. Tudo bem utilizar uma Flow Cell P1 100 ciclos para uma corrida 75 ciclos ao invés de 50 por 50? Tem dados sobre a qualidade das leituras? Bom, se você tem 100 ciclos disponíveis, você pode fazer um downgrade da corrida, né? Então, se você tem 100 ciclos, você pode fazer 75 ciclos. O que vai acontecer, você vai perder 25 ciclos, tá? Provavelmente tem algum dado, então eu gostaria que você pudesse deixar o seu e-mail para eu poder compartilhar depois com você. E eu gostaria também de ressaltar que, se vocês tiverem dúvidas, não conseguir as dúvidas que estiverem aqui e não forem respondidas, a gente entra em contato com vocês via e-mail para poder, né, esclarecer essas dúvidas. Obrigada, Mi. A próxima, consigo converter arquivos ORA para GZ? As atualizações do Dragon são gratuitas ou facilitadas ao usuário? Repete, por favor. Consigo converter arquivos ORA para GZ? As atualizações do Dragon são gratuitas ou facilitadas ao usuário? As atualizações são gratuitas, né? E a gente pode dar suporte, né? Ele é extremamente facilitada também. Outro ponto é que, se você tem a compactação Ora, você não vai querer pular para o GZ, porque ele é maior do que a compactação Ora. E vale ressaltar que a compactação Ora, ela é feita pelo Dragon Ora, mas a descompactação, você usa um software aberto ao público, então você não precisa ter o equipamento, você não precisa ter acesso ao Dragon Ora para fazer a descompressão. Então, se você mandar os seus dados comprimidos, né, pelo formato Ora para um outro pesquisador que colabora com vocês, ele pode descomprimir esses dados com um software aberto ao público, tá? Eu gosto de ressaltar esse ponto porque é muito importante. A gente quer facilitar
a vida do usuário, né, e trazer os benefícios da compressão. No MySeq i100 Plus, terá corridas de 2 vezes 300 para 100 milhões de reads? Sim, né, a gente vai ter uma expansão também dos kits compatíveis com o MySeq 100. A gente não consegue falar esse timeline, mas muitas novidades estão para vir. Na química XLEAP, é possível manter o cartucho em temperatura ambiente? Aí vai depender, né? A gente hoje tem validado que os reagentes XLEAP SBS, né, do MySeq i100 e do MySeq i100 Plus, eles podem ser armazenados à temperatura ambiente. Os demais, por exemplo, do NovaSeq X e do NovaSeq X Plus, eles podem ser transportados à temperatura ambiente, mas ele ainda necessita ser armazenado em freezer. E isso a Illumina está sempre inovando. Então, a gente pode esperar sempre coisas muito boas, né, de inovações dentro da Illumina. Eu só não consigo afirmar se vai ocorrer para todos os equipamentos ou quando isso vai ocorrer. Eles também não compartilham isso com a gente de uma forma extremamente prévia. Qual dessas novas plataformas seria mais indicado a análise de Whole Genome Sequencing Low Pass em biópsia líquida? Aí vai depender muito do throughput que você vai precisar, ou seja, da quantidade de geração de dados que você vai necessitar por amostra e o número da sua amostra. Mas para ter certeza de alguma solução que vai te atender, seria o NextSeq 2000 e provavelmente a P4, porque aí você também vai ter um menor custo, né, por amostra nesse ensaio. Por gentileza, qual é a quantidade de fluoróforos na química de sequenciamento do NextSeq 1000 2000? É igual ao NextSeq 500, 2 fluoróforos? Agora me pegou. Deixa eu abrir aqui para não responder errado, né? Cada equipamento tem a sua configuração. E não é igual ao NextSeq 500, é diferente, mas eu preciso confirmar as cores. Já já eu respondo, pode seguir. Essa nova química utiliza apenas uma cor? Essa nova química, não, ela não utiliza somente uma cor, né? Se você estiver falando do NextSeq, do MySeq i100, MySeq i100 Plus, a gente tem, na verdade, duas cores, tá? E no NextSeq 500 a gente tem duas cores também, e no NextSeq 1000 e 2000 a gente tem duas cores. A diferença é o fluoróforo que é utilizado nessas plataformas não é o mesmo, no sentido de combinação de cores, e também do NextSeq 500 ao NextSeq 1000 e 2000 a gente teve uma otimização do sistema óptico, o que melhora a leitura, né, do sequenciamento, da incorporação de cada base. Fizemos o teste com a nova química XLEAP no NextSeq 2000, mas o tempo de corrida foi semelhante à química anterior. Isso é esperado? Bom, se a mesma configuração ocorreu, mesma quantidade de amostras, etc., e nenhum tipo de análise secundária foi adicionado em uma indiferente da outra, era para a corrida do XLEAP SPS ser mais rápida. Né? O que eu aconselho é que você entre em contato com o nosso tech suporte para ele te auxiliar na análise, né, dessa corrida para entender, né, quais são os fatores que podem estar interferindo na obtenção de uma corrida mais rápida com o XLEAP SBS. Conseguimos montar a corrida do NextSeq 2000 no próprio equipamento ou somente pelo Base Space? Vocês conseguem, né? Vocês conseguem setar a corrida, inclusive, né, inserir, né, a sample sheet no próprio equipamento. Mas você pode também gerar no Base Space e mandar para o seu equipamento. Então, as duas formas elas são compatíveis.
Com a química atual, de fato, existe uma produção de dados maior do que a capacidade prometida. Por exemplo, em uma aplicação de 30 gigas, em nossa aplicação recente no NextSeq 1000, foram atingidos 40 gigas. Existe uma previsão dessa produção excedente em comparação à química atual? Você pode repetir? Porque foi muitas informações. Sim, a pergunta especificamente, Mi, existe uma previsão dessa produção excedente em comparação à química atual? Porque a cliente fala que com a química atual, ela teve uma aplicação que atingiu 40 gigas, quando deveria ser 30, né? Então tem essa capacidade maior. Bom, o que eu acho é que você precisa comparar, né, maçãs com maçãs, apples to apples, né? Não existe uma recomendação fixa da Illumina, especificação fixa de quanto mais ela vai render, porque a gente tende a ser conservador em colocar um valor que todos os nossos clientes em todas as aplicações vai alcançar. Porque essa superação, né, da especificação vai estar relacionada à qualidade da biblioteca, a tipo de biblioteca, aplicação. Então, a gente sempre é conservador. E esse extra, ele acontece frequentemente, mas a gente não garante. E por isso a gente não tem uma previsão de quanto pode ser. Porque se a gente tivesse essa previsão, a gente já teria aumentado, né, a especificação técnica da corrida. Pelo que eu entendi, há uma redução de custo de sequenciamento ao utilizar da química nova. Qual é a diferença de preço nos cartuchos de sequenciamento XLEAP quando comparados ao SBS em relação aos equipamentos NextSeq 1000 2000? Olha, a redução de custo, se eu não me engano, fica em torno de 20%, né? Vale conferir, né, com a gente no e-mail, por exemplo, iluminabrasil@illumina.com. Vocês têm acesso ao nosso time comercial e aí eles podem passar, né, todas as referências e preços para vocês, tá? Mas aparentemente, que eu me lembro, enfim, cerca de 20%. Vai depender também do kit, tá? P1, P2, P3, P4. Esse webinar ficará gravado? Onde posso consultá-lo depois? Gente, esse webinar, ele vai ficar gravado. Em primeiro momento, a gente faz toda a edição desse webinar e depois a gente, né, publica para que vocês possam assistir. Inclusive, a Illumina, ela tem um microsite em português onde a gente publica os vídeos dos nossos webinars. Então, a gente pode compartilhar com vocês o link desse webinar, caso seja de interesse de vocês, né? Mantenham o e-mail de vocês no contato e peçam esse link que a gente compartilha com vocês, tá? E sim, vamos publicar, mas normalmente a gente tem um tempo de edição de 1 mês, mais ou menos. Aproveitando, Michele, acabei de postar aqui no Q&A o link do microsite da Illumina, onde os webinars são postados, caso Obrigada. vocês queiram conferir. E também coloquei o nosso contato de vendas para qualquer dúvida, simulação de projetos, envio de documentações, tá bom? A próxima pergunta: como funcionam os treinamentos no Illumina Solution Center? Já temos alguma programação de treinamentos para 2025? Bom, a gente tem um portfólio de treinamentos que a gente já disponibiliza, já tem sim uma lista de treinamentos para 2025. E vocês também, uma coisa interessante é que vocês podem pedir para a gente um treinamento customizado, né? Você prefere um treinamento direcionado a uma aplicação, você quer um treinamento voltado para análise de uma aplicação X, a gente pode customizar. E a gente tem esse portfólio disponível também que a gente pode compartilhar com vocês. Aproveitando esse momento, né, de perguntas e respostas, eu compartilhei com vocês o QR Code para que vocês possam fazer uma avaliação do nosso webinar. E se vocês precisarem de alguma informação adicional, também vocês podem deixar nessa avaliação que a gente entre em contato com vocês, tá? É muito importante a gente saber o que vocês estão interessados, o que vocês acharam, para a gente sempre trazer, né, melhorias até mesmo no webinar, tá? E agradeço quem puder
completar esse formulário. Pode continuar, Lu. Michele, em relação à pergunta da cliente sobre fluoróforos, você conseguiu já checar? Eu já respondi. Ah, respondeu, perfeito. Se não ficou claro, o que eu mencionei são 2 fluoróforos em cada, não necessariamente os mesmos, e uma das coisas que também diferencia nesses equipamentos é a sistema óptico de aquisição das imagens ou incorporação dos nucleotídeos. Então, toda vez que a gente tem uma melhoria, essa melhoria não necessariamente é só no nucleotídeo ou no tipo de fluoróforo, é a combinação entre a melhoria da leitura e da incorporação desse nucleotídeo. Maravilha, obrigada, Mi. A próxima, o MySeq System será descontinuado? Então, a gente não tem ainda a informação, né? Hoje o MySeq, ele é a nossa maior plataforma, a plataforma maior base instalada da Illumina, então a gente não tem essa informação ainda, mas se em algum momento a Illumina decidir por isso, fiquem tranquilos que a gente tem um prazo de 5 anos para poder suportar, né, a parte tanto técnica quanto de reagentes dos equipamentos, né, que a gente pode descontinuar. E esses 5 anos é justamente para o cliente se preparar, né, para fazer um upgrade da plataforma. E Nunca gostaria de rolou. lembrar um ponto rapidinho. Para quem tem MySeq, né, a gente tem alguns planos de desconto, né, para poder fazer o upgrade para o MySeq e 100 Plus nesse momento. E quando lançar o MySeq e Plus, e 100, a gente provavelmente vai ter outras formas também de ajudar os clientes a fazerem esse upgrade. E aí, para vocês terem essas informações, entre em contato com a gente, por favor. Nunca rodei a nova química, porém já adquiri os cartuchos XLEAP. O que eu preciso fazer para iniciar os sequenciamentos no meu NextSeq 1000 usando o XLEAP? Ótima pergunta. Durante a minha apresentação eu mencionei, mas eu gosto de ressaltar essa informação também. Para você correr a XLEAP SBS, né, nos equipamentos da família NextSeq 1000 e 2000, vocês precisam fazer uma atualização do software. Essa atualização do software ela é gratuita e vai permitir o equipamento fazer, né, a detecção da XLEAP SBS, tá? É possível utilizar cartuchos tanto da química nova quanto da antiga no NextSeq 1000 2000? Sim, você pode utilizar os dois, as duas químicas, né, nos equipamentos. É de escolha de vocês. Mas, se vocês têm opção, eu gostaria de ressaltar o fato de os cartuchos da XLEAP SBS terem um melhor custo, você vai ter um menor custo por amostra, e também uma maior acurácia. Eu recomendaria vocês utilizarem a XLEAP SBS, tá? Eu tenho um NextSeq 1000 e gostaria de receber um treinamento aqui em meu laboratório. É possível? Sim, a gente tem treinamentos tanto no Solution Center quanto em loco. Esses treinamentos eles podem ser desenhados da forma que vocês querem e tem o custo, né, de deslocamento do nosso cientista de campo, mas é extremamente possível. Basta você entrar em contato com a gente também, que a gente passa o orçamento e entende a sua necessidade. Qual é a diferença entre os cartuchos P1, P2, P3 e P4 dos equipamentos NextSeq 1000 e 2000? Então, a diferença é a capacidade de geração de dados. Então, na P1, a gente gera 100 milhões de reads, na P2, a gente gera 400 milhões de reads, na P3, a gente gera 1,2 bilhões de reads, e na P4, a gente gera 1,8 bilhões de reads. Qual cartucho é melhor? Aquele que atender à sua necessidade, de acordo com a aplicação e de acordo com o número de amostras, né? E de acordo, por exemplo, com a cobertura que você precisa por amostra. E aí, se você ficar na dúvida sobre qual cartucho escolher para os seus ensaios, é onde a gente entra para poder ajudar vocês. Então, entre em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer, né, de ajudar vocês a fazer essa escolha. Para sequenciamento de exoma, é possível utilizar o NextSeq 1000 e o MySeq i100 Plus?
Para exoma, o recomendado seria o NextSeq 2000, porque você vai ter um melhor custo por amostra, né? No NextSeq 1000, se eu não me engano, você vai correr tipo uma amostra. Então, você vai utilizar toda a capacidade da Flow Cell para uma única amostra e vai ter um custo muito alto por amostra. E no NextSeq e 100, você já não consegue pela necessidade de cobertura que o ensaio tem. E também pelo custo que você vai ter, porque provavelmente você vai ter, né, poucas amostras, ou uma amostra correndo em uma única flow cell, tá? Depende da cobertura que você precisar dar para o ensaio e do painel que você estiver utilizando. Isso pode variar de acordo com o painel utilizado também. Qual é o principal benefício do MySeq i100 Plus quando comparado ao MySeq antigo? Nossa, assim, eu estou encantada com essa plataforma do MySeq 100. Então, posso mencionar, assim, sei lá, uns 10 benefícios. Ele é mais simples de você setar a corrida, começa por aí. Ele é mais simples, inclusive, do cliente fazer a instalação, porque o MySeq e 100, o próprio cliente pode fazer a instalação e pode correr um cartucho de calibração para ter certeza que está tudo ok com o equipamento. Então, em menos de uma hora, o cliente consegue tirar da caixa o equipamento, configurar e começar as corridas. Que mais? Ele tem a XLeaf SBS, então ele traz uma redução de até 40% do custo de corrida, né, comparado com o MySeq. As corridas são extremamente rápidas. Você que já consegue nesse equipamento entender a qualidade, né, do seu pool, porque você pode sequenciar primeiro os índices e com o sequenciamento dos índices você já consegue ter, né, uma visibilidade de como a sua biblioteca ela está sendo sequenciada, como o seu pool de bibliotecas ele está sendo sequenciado, se todas as amostras estão bem balanceadas, se está bem coberta, e aí você tem a oportunidade de escolher se vai continuar, né, com a corrida ou se você aborta e coloca uma nova corrida. O que mais? Você tem várias aplicações on-board e essas aplicações elas estão disponíveis para um grande número, né, de ensaios e a gente traz principalmente análises para microbiologia, então para doenças infecciosas, para alguns ensaios, né, mais voltado para essa parte de microbiologia, porque está muito relacionado com a capacidade do equipamento, né, para vigilância genômica. Reagente, né? Os reagentes eles são transportados à temperatura ambiente e eles são armazenados na temperatura ambiente. Vocês já imaginaram vocês? Vou fazer uma corrida hoje, pegar numa prateleira o cartucho e já começar o sequenciamento, né? Para quem já passou por vários processos, né, de sequenciamento, sabe o quanto difícil você, né, alinhar esse tempo de descongelamento, de rotina. Às vezes você esqueceu de deixar descongelando no dia seguinte ou de manhã, e aí você tem que atrasar a sua corrida um pouco para deixar o tempo necessário para descongelar. Então, esse é um benefício único. Lu, esqueci mais alguma coisa desse equipamento? Porque assim, eu posso ficar falando aqui. Não, Mia, acho que você pontuou tudo. Temos mais uma aqui. Considerando o recente lançamento da Illumina do MySeq E100 Plus, gostaria de entender em que cenários o sequenciamento no MySeq E100 Plus será mais vantajoso que no NextSeq 1000. Primeiro, eles estão comparando o MySeq E100 Plus com o NextSeq 1000. O Isso. que acontece? A maior flow cell do MySeq E100, ele é comparado com a menor flow cell do NextSeq 1000. Então, a gente tem uma flow cell de 100 milhões de reads no MySeq Plus e 100 Plus, e a gente tem uma flow cell de 100 milhões de reads AP1 no NextSeq 1000 e 2000. Então, essa capacidade ela é muito comparada. E os custos também de corrida vão ficar extremamente comparável. O que diferencia é que você, no MySeq e 100 Plus, você chega até 100 milhões de bases, 100 milhões de reads. Se você trabalhar com o NextSeq 1000, aí você tem a oportunidade de fazer 100 milhões de reads, 400 milhões de reads, e você tem a oportunidade de fazer um upgrade do equipamento do NextSeq 1000 para 2000, para você ter uma capacidade maior. Então,
se os seus ensaios são menores, o MySeq 100 Plus vai te atender muito bem. Se você precisa correr um número maior de amostras ou aplicações, né, que demandam mais cobertura, um sequenciamento mais profundo, aí você, no NextSeq 1000, você vai ter uma flexibilidade maior, né, e tirando o fato que você pode chegar até a capacidade do NextSeq 2000 se você fizer o upgrade. Então, são margens diferentes que atendem aplicações diferentes, mas que têm a sobreposição, né, da Flow Cell de 100 milhões de reads. Obrigada, Mi. A gente tem uma última pergunta aqui. Não tenho um sequenciador de nova geração em meu laboratório, mas possuo projetos que envolvem sequenciamento. Como posso fazer para sequenciar minhas amostras? Olha, nesse caso, você tem várias possibilidades. Você pode procurar um equipamento que esteja na sua instituição, né, para perguntar se o pesquisador ele tem interesse em abrir essa plataforma para você utilizar. Mas o caminho mais comum que a gente tem na Illumina são as facilities. Então, a Illumina tem equipamento espalhado em todo o Brasil. Então, a gente tem uma lista de prestadores de serviços de sequenciamento. Se vocês quiserem, a gente pode compartilhar essa lista. E nessa lista, vocês conseguem escolher, né, uma instituição mais próxima, uma instituição que tem um equipamento compatível com o seu ensaio. E aí vocês negociam com essa facility, né, com esse prestador de serviço, como é essa prestação de serviço. Mas, num primeiro momento, você não precisa adquirir esse equipamento, você consegue encontrar uma facility para poder te atender. E a gente tem a lista e a gente consegue disponibilizar. E eu gostaria de ressaltar que esses prestadores de serviço, eles precisam ter, né, um plano de serviço ativo nesses equipamentos, então, para garantir que o equipamento está com boa qualidade, para garantir que seu ensaio, né, não vai ter nenhum problema. Então, a gente tem alguns critérios para incluir, né, esses clientes como prestador de serviço, tá? Perfeito, Mi. E só complementando, quem tiver interesse em receber a lista dos prestadores, por favor, mande um e-mail para o nosso Illumina Brasil, porque aí, dependendo da sua instituição, a gente vai poder te direcionar para o prestador mais próximo ou para o prestador que também faz mais a aplicação que você deseja. Então, é sempre uma consultoria, um serviço bem personalizado que a gente faz na indicação dos prestadores. Nós não temos mais perguntas aqui no Q&A. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Nós temos tempo ainda. O webinar iria até às 11 horas, então, por favor, fiquem à vontade de colocar mais perguntas aqui no Q&A. Vou esperar mais um minutinho. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, aí nós encerramos. E, pessoal, se vocês, né, não tiverem pensado, estruturado essa pergunta, essa dúvida, se vocês, né, chegarem em algum momento e tiver essa dúvida, entre em contato com a gente, né, posteriormente pelos e-mails que a gente deixou disponível, que aí a gente consegue responder vocês até mesmo de uma forma completa, a gente pode agendar, né, um vídeo chamada para poder conversar com vocês, entender mais o processo, o projeto de vocês e responder todas as suas perguntas. Maravilha, Mi. A gente não recebeu mais nenhuma pergunta, então queria agradecer a participação e a atenção de todos. A gente chegou ao fim deste webinar, mas fiquem atentos, porque a gente vai ter muitos outros webinars no ano que vem, e eles vão ser divulgados no seu e-mail, assim que for definido. E eu vou colocar aqui no Q&A o link da pesquisa de satisfação, caso alguém não tenha respondido no QR Code que a Michelle compartilhou. Se você puder preencher, a gente agradece bastante. E, por favor, fiquem à vontade para nos acionar pelo e-mail que eu também publiquei, que é o iluminabrasil@illumina.com. Sempre que você tiver qualquer dúvida, precisar de orçamentos ou qualquer apoio em desenho experimental para projetos de sequenciamento, conte conosco. A gente está inteira à disposição e desejamos um excelente resto de semana para todos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Obrigada, Mi.